Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e estou aqui todos os dias para poder trazer um devocional especial para você. E hoje com o tema Não dê lugar ao diabo. Vou repetir o tema. Não dê lugar ao diabo. E nós vamos estar vendo e meditando nesse tema de duas formas. Primeiro, o que dá lugar ao diabo? Ou seja, o que dá legalidade a ele? O que dá lugar? O que nós podemos fazer? Como que nós procedemos que pode dar lugar ao diabo? E o segundo é como não dar lugar ao diabo. Então esse texto nós vamos trazer aqui de uma maneira muito importante para que você possa meditar, porque talvez o tema não dê lugar ao diabo, o pessoal muitas vezes pensa assim, é só não fazer coisa errada. É só não fazer nada que desagrada a Deus. Mas se você responder assim, acaba sendo muito vago, muito vazio demais. Eu quero trazer para vocês, queridos, algumas situações que realmente vai trazer para você um despertar que muitas vezes nós cometemos sem saber. E isso traz uma legalidade, traz aquele lugarzinho para o encardido, pé redondo, né, poder vir e querer armar as suas armadilhas, os seus planos contra a nossa vida. Amém? Então, antes de eu iniciar essa mensagem, queridos, não dê lugar ao diabo, que esse tema do nosso devocional de hoje, eu vou pedir a você que você desde já nos ajude de uma maneira muito clara. Você que já é inscrito no canal, que você possa fazer 3 coisinhas simples, rápida e gratuita. Curtir, que é esse joinha que aparece para você, você clica nele lá, curte, comenta, dá um glória a Deus, dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite, coloca lá o seu pedido de oração, ok? E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe. Pastor, e se eu não fizer isso? Você não vai estar me ajudando. Porque se você fizer, o YouTube vai entender assim, ó, estão curtindo, comentando e compartilhando. Então, o que a inteligência artificial do YouTube faz? Também compartilha. Também recomenda. Se você não faz, o YouTube não faz. Você entendeu? Então, me ajuda. Tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, basta você clicar no botãozinho lá, inscrever-se. E você já vai fazer parte da nossa família aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Tá bom, queridos? Então vamos lá? Nós temos alguns textos, né? Dentro do nosso texto base, nós vamos ter aqui alguns textos que vai nos trazer essa meditação de uma maneira ampla. Primeiro texto que eu quero trazer, nós vamos trabalhar basicamente no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, verso 25 a 32. É o nosso texto base. E daí nós vamos partir para a meditação. Vamos lá? 25 a 32 diz assim. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem.
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Então esse texto, queridos, o que o apóstolo Paulo está trazendo de ensino para a gente? Está trazendo basicamente um ensino de um procedimento, como que deve ser o proceder de um filho da luz, ou seja, de um filho de Deus. Como proceder? E dentro desse proceder, o que Paulo ensina? Ele ensina sobre batalha espiritual. Por quê, queridos? A gente sabe que o inimigo, o mundo das trevas, ele vai usar de algumas táticas para poder enganar você, para poder ludibriar você, iludir você. E eu quero trazer aqui pelo menos 3 situações, o qual, se você fizer, você dá lugar ao diabo, ok? E nós sabemos, como cristãos, que nós temos que fazer de tudo para não dar lugar ao diabo, mas sempre ser cheio da presença de Deus, sempre ser cheio do Espírito Santo de Deus e com o fruto que ele produz em nós. Amém? Então, vou trazer 3 situações com base em Efésios capítulo 4. Qual é as atitudes, os procedimentos que nós podemos praticar que pode dar lugar ao encardido. Ok? Então, primeiro ponto aí. Primeiro ponto que um ser humano pode dar a um cristão, porque esses procedimentos são procedimentos para os filhos da luz, ou seja, para os cristãos. Qual é um dos procedimentos que um cristão pode fazer e dar lugar ao diabo? Primeiro, forma de viver como o mundo, ou seja, a pessoa ainda praticar ações como o mundo. Efésios capítulo 4, verso 17. Efésios capítulo 4, verso 17 diz: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Ok? Então, primeiro ponto, é uma pessoa que está na igreja, que se diz cristã, mas ainda ter atos e atitudes de pessoas do mundo. Até aqui parece ser muito óbvio. Mas vamos para o segundo ponto. E nesse segundo ponto a gente começa a nos aprofundar, que é a ignorância. O que é essa ignorância? Você é uma pessoa bruta, uma pessoa brava? Não. Essa ignorância é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, a pessoa ela peca porque ela não conhece a palavra de Deus. O livro de Oséias é muito claro quando ele diz para a gente assim: o meu povo, Deus fala para Oséias, o meu povo padece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, a falta de meditação na palavra, a falta de leitura da palavra, faz com que a pessoa viva numa ignorância espiritual. Ok? E Efésios capítulo 4, verso 18, reforça isso pra gente, olha lá. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão por causa do endurecimento do seu coração. Então, a falta de conhecimento, a falta de estudo, a falta de ler, de ouvir a palavra de Deus, faz com que a pessoa se torne uma ignorante espiritual. Pastor, mas eu não sou bom de leitura, eu não gosto muito de ler, dá sono. Aqui no canal, todos os dias na parte da tarde,
a partir das 3, 4 horas da tarde, você tem a leitura da Bíblia do dia. Você pode ouvir a leitura da Bíblia diariamente. Isso não é motivo mais para você falar que não gosta mais de ler. Agora você pode ouvir a Bíblia em áudio, ok? Mas vamos lá para o terceiro. O terceiro, queridos, é o que mais acontece na vida do cristão. É o que mais acontece na vida do cristão e que dá lugar ao diabo. Então, qual que é essa terceira situação? É a perda da sensibilidade espiritual. A perda da sensibilidade espiritual, ele é uma mistura de viver como o mundo, de não conhecer a palavra e ainda querer interpretar o pouco que sabe de maneira errada, tirando o texto fora do seu contexto. Isto faz com que o cristão, amados, ele venha a ter um coração endurecido. Ele não tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele não tem a sensibilidade de discernir. Ele não tem a sensibilidade de entender o que é um ataque espiritual, o que é uma opressão. A pessoa fica com o coração endurecido. Pastor, e o que causa essa perda de sensibilidade espiritual? Queridos, a Bíblia nos diz que muitos enxergariam, mas não veriam, ouviriam, mas não compreenderiam. E a Bíblia nos fala realmente isso, tanto no Antigo Testamento, quanto no próprio Jesus disse isso. E essa falta de sensibilidade não permite que você muitas vezes viva as coisas sobrenaturais de Deus, porque você, embora você ouça a palavra de Deus, mas você não compreende. Embora você leia, você não compreende, você não consegue discernir. Por que você não consegue entender, não consegue ter um discernimento, uma compreensão? Por causa que você perdeu a sensibilidade. Você perde a sensibilidade e daí você fica travado, você fica impedido, não por Deus, mas por eu, seu próprio. Você fica impedido de você saborear, experimentar os milagres de Deus na sua vida. A cura, o milagre, a libertação. Você entendeu? Então olha como é sério isso, queridos. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não dar lugar ao diabo na minha vida. Eu tenho que simplesmente deixar de viver como o mundo quer. Eu tenho que deixar a ignorância e passar a ouvir mais ministrações. Eu preciso ler a palavra de Deus, meditar, orar, para que eu possa ter um coração mais sensível. E assim eu poder experimentar as coisas grandes de Deus, milagres, curas, dons do Espírito Santo em minha vida. Amém? Agora, como não dá lugar ao diabo? Nós vimos o que dá lugar ao diabo. Agora nós vamos ver como não dá lugar ao diabo. Ok? Quais são os procedimentos? Quais são as atitudes que eu tenho que ter para não dar lugar ao diabo? Primeiro ponto, Efésios capítulo 4, verso 22, nos traz esse entendimento. Olha só. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então, o primeiro passo para não dar lugar ao diabo é o contrário ao primeiro, que eu disse lá. Se o primeiro era viver como o mundo, né? Isso me faz dar lugar ao diabo. Como não dar lugar ao diabo? É eu me despir do velho homem. O que é me despir? Como se eu tivesse vestido daquela ação pecaminosa, daqueles desejos pecaminosos, eu tirasse aquela roupa de pecado. Lucas capítulo 15 nos fala
de um filho pródigo. Quando ele volta para a casa do pai, o pai fala assim, fala para os servos dele: tragam roupa, tragam um anel, bota uma sandália no pé dele. Ou seja, é um revestimento nova, uma roupa nova, um compromisso novo. Ok? Então, se despir é tirar essas atitudes, deixar de viver essas atitudes, mas muito mais de deixar de viver. É se arrepender daqueles atos ao ponto de você não desejar mais viver daquela forma. Ok? Segunda dica, como não dar lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 23 diz: para serem renovados no modo de pensar. E esse é um dos pontos muito difíceis na vida de um cristão, que é renovar a forma de pensar. O povo do Egito, queridos, o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, foram libertos por Deus. Deus tira o povo do Egito, liberta o povo do Egito, abre o mar, abre o mar para eles passarem. Deus tira a água da rocha, Deus faz cair o maná do céu, mas sempre eles começam a se lembrar de como eles viviam no Egito. Sempre eles murmuravam lembrando do Egito. Sempre eles achavam que o Egito, dentro daquela escravidão cruel que eles viviam lá, era melhor do que viver no deserto com Deus, suprindo as necessidades deles. Muitas vezes você saiu do mundo, mas a sua forma de pensar ainda é como o mundo. Você saiu do mundo, mas a sua forma de trabalhar, de pensar, de ganhar dinheiro, de viver, de tratar esposo, marido, filhos, ainda é como quando você vivia no mundo. Você não conseguiu mudar a sua forma de pensar. E olha só o que o livro de Romanos capítulo 12, verso 2, nos orienta. O próprio apóstolo Paulo também aos romanos nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Como que posso renovar a minha mente? Você só renova a sua mente meditando na palavra. Deus diz em Josué capítulo 1, Deus fala para Josué: medite nessa palavra de dia e de noite, não afaste ela da sua boca, para que tudo te corra bem. Salmos capítulo 1 também fala sobre meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, para que você seja próspero. Ou seja, o que me faz mudar a minha forma de pensar? Eu meditar na palavra. Eu meditar como a palavra de Deus pode se encaixar na minha vida. Como que a palavra de Deus me ajuda. A renovação da mente, ela é contrária à ignorância. Se a ignorância é a falta de conhecimento, a renovação da mente não. A renovação da mente, eu encho a minha mente, medito na palavra de Deus, como Josué, como Davi. É bíblico meditar na palavra de Deus. É bíblico. E quando você medita na palavra de Deus, você forma uma imagem na sua mente, você declara aquilo, você medita naquilo e você transforma aquilo que você pensou, que você estudou, que você meditou, que você confessou, você traz do mundo espiritual de algo que você não vê e transforma em algo que você vê. Por isso que o próprio Deus fala que para você meditar na palavra de Deus, para que tudo te vá bem, para que tudo prospere. Ok? Terceiro ponto, revista-se do novo homem. Revista-se do novo homem. Efésios 4, 24 vai nos trazer este entendimento. Efésios
capítulo 4, verso 24. Deixa eu só arrumar minha tela aqui, querido. Pronto. 4, 24, vou colocar na tela para você. Diz o quê? Se vestirem do novo homem. Olha só. O que é revestir-se do novo homem? Se vestirem do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Quando Deus criou o homem, queridos, lá no livro de Gênesis capítulo 1, Deus falou para Jesus e falou para o Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não no físico, porque Jesus, Deus, o Espírito Santo é espírito. Mas quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, significa no quê? Na santidade, na justiça. Então, quando você é revestido do novo homem, você não vai aceitar a injustiça. Você não vai se agradar da ira, da calúnia, da mentira, do engano. Por quê? Porque você se revestiu do novo homem, que é a imagem e semelhança do seu Criador. Vocês estão me entendendo? Ótimo. Vamos para a última. E a mais fundamental de toda a dica de como não dar lugar ao diabo na sua vida. Não entristeça o Espírito Santo. E para que nós possamos encerrar, eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Muitas pessoas acham que vim para Jesus, me batizei, estou na igreja, o Espírito Santo habita em mim, acabou. Posso fazer o que quiser, o Espírito Santo vai continuar em mim. Olha o que o próprio apóstolo Paulo, na carta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, um texto super curto, diz, olha só: não apaguem o Espírito Santo. Como que eu apago o Espírito Santo da minha vida? Vivendo tudo aquilo que é contrário a Deus. Vivendo numa forma do mundo, vivendo na ignorância, vivendo na perda da sensibilidade. Eu posso apagar o Espírito Santo da minha vida. Eu posso entristecer o Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo ele pode se entristecer? Sim. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, é um espírito, assim como Deus e como Jesus. Ele se entristece, ele se alegra. E não só entristecer, mas também o próprio Jesus, quando ele foi acusado de expulsar demônios pelas mãos de Beelzebu, pela autoridade de Beelzebu, o próprio Jesus disse que todos os pecados do homem lhe serão perdoados, com exceção do pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado imperdoável. É um pecado imperdoável, ou seja, aquelas pessoas que disseram que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, por autoridade de Beelzebu, estava comparando o Espírito Santo com o demônio. O Espírito Santo com o anjo caído, rebelde. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E claro que entristece o Espírito Santo. Você gostaria de ser comparado com um demônio? Claro que não, ninguém gostaria. Então, o Espírito Santo se entristece, não só com a blasfêmia, mas também com os nossos procedimentos de vida. Amém? Quero agradecer a sua presença, queridos, quero agradecer você por ter estado aqui com a gente nesse devocional. Claro que eu vou reforçar para que você inscreva-se, curta, comente, compartilhe a nossa mensagem cada vez mais, tá bom? Compartilha, clica lá, compartilha com o máximo de pessoas, comenta e não esqueça, deixa o seu joinha, o seu like para poder nos ajudar, tá bom? Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos o Senhor por mais essa palavra que o Senhor nos trouxe. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar a viver com procedimentos de verdadeiro cristão, de um cristão que vive no mundo da luz, porque o Senhor é luz e no Senhor não há treva alguma. Muito obrigado por nos ensinar a não dar lugar ao diabo,
mas viver no procedimento como o Senhor ama, como o Senhor pede, como agrada o Senhor e como deixa feliz o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Consagramos ao Senhor esse dia ao Senhor e pedimos a bênção do Senhor para nos guardar e nos proteger de todo mal e de todo perigo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.